Evangelho, perdoe os nossos pecados. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos no tempo do Natal. Nós estamos celebrando esse tempo onde os nossos olhos se voltam para Belém, para a manjedoura, para o presépio, e nós experimentamos, ao olhar para o presépio, para a fragilidade daquele menino Deus, nós contemplamos a nossa salvação. Nós contemplamos uma obra de amor, uma obra de misericórdia. Nós contemplamos uma declaração maravilhosa de um Deus que deixa as palavras para atuar, para assumir o papel principal da história. Um Deus que no profeta Isaías diz que ama o seu povo. Um Deus que nos profetas Oséias, Jeremias, Ezequiel faz declarações de amor, diz que perdoa a traição que esse povo cometeu contra ele. Esse Deus que vai dizer, como nós rezamos na missa da semana passada, com o texto do profeta Isaías, no capítulo 43, que diz que mesmo que nós passemos pela água, mesmo que nós tenhamos que passar pelo fogo, Ele estará conosco, Ele não nos abandonará, Ele não nos deixará, Ele nos dará a vitória, e Ele vai dizer: eu dou, seja quem for, para o vosso resgate. Se preciso for dar e comprar a Etiópia, eu dou, eu oferto, mas eu oferto seja quem for para conseguir o seu resgate. Esse Deus, Ele sai da palavra e Ele entra no ato. A palavra de Deus, vai dizer João no Evangelho, se fez carne e veio habitar no meio de nós. Esse é o mistério do Natal, de um Deus que sai da palavra e que passa para a atitude. Um Deus que sai da sua condição divina e assume a nossa carne. Um Deus que deixa, entre aspas, mas eu vou dizer assim, o sossego da Trindade para assumir o peso da nossa natureza, o cansaço da nossa natureza, a aflição da nossa natureza humana, os sofrimentos da nossa natureza humana, as dores da nossa natureza humana. Esse Deus é o Deus que nasce em Belém. Esse Deus é o Deus que sai simplesmente da palavra e vai para a atitude. Por isso que João vai dizer que quem odeia o seu irmão não pode amar a Deus. Porque o amor que Deus ensinou para a humanidade não é um amor de palavras. É muito fácil dizer que eu amo vocês com palavras, mas e o ato, e a atitude, e o compromisso que vai além da palavra. Veja, entenda o que o Padre está querendo ensinar para vocês. Deus está saindo da palavra e indo para o ato. Deus sai da palavra que Ele dizia para Israel que Ele estaria com eles. Era a palavra, Israel não via, e Ele se encarna no seio da Virgem Maria. Ele nasce em Belém por causa do recenseamento. Ele está ali naquela manjedoura, frágil, mas todo poderoso, reinando, como o próprio salmista vai dizer no salmo de hoje: seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol a sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Diga para quem está do seu lado: por causa desse Deus que saiu da palavra e partiu para o ato, para a atitude. Eu tenho uma boa notícia para você. Diga para ele: eu tenho uma boa notícia para você. Você é abençoado. Dá um sorriso para essa bênção do seu lado. Diga: você é uma bênção.
Isso é uma bênção de Deus. Aplauda essa bênção de Deus que está do seu lado. O Salmo vai resumir exatamente isso. Todos os povos. Nós somos quem? Qual é a nossa descendência? Nós somos o quê? Chinês? Japonês? Americanos? Australianos? Italianos? Pode ter até descendência, eu tenho descendência italiana. Nós somos o quê? Brasileiros. Quando o salmista diz todos os povos, ele estava pensando no Brasil, em nós aqui em Lorena. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão seu louvor. Olha que coisa espetacular. Um Deus que sai da palavra e que parte para o ato para dizer para a humanidade: vocês não estão vendo, eu disse, mas agora eu vim mostrar pelo meu rosto, pelo brilho do meu olhar, pelo meu sorriso, pelo meu abraço, pelo meu corpo, pela minha palavra, pela minha voz. Eu vim mostrar para vocês o quanto eu os amo, o quanto vocês são importantes para mim. Deus deu o seu Filho, Deus deu o seu dom mais precioso, Deus deu o presente mais valioso. Nada que nós possamos dar para Deus. Essa semana eu fui gravar uma entrevista no santuário do Pai das Misericórdias. E geralmente quando a gente me ligar, fala: você pode dar uma entrevista? Vocês vão mandar a produção, né? Beleza. Aí manda a produção lá. O que eles vão perguntar? Aí tinha uma pergunta lá: agora está tendo missa diária no santuário Pai das Misericórdias, todo dia 7 horas da manhã, e começou no dia de Reis, quando os reis foram entregar seus presentes para Jesus, os magos. Nós podemos dizer que a Canção Nova também está dando um presente para Jesus? Era a pergunta. Aí eu falei: não, quem está dando presente para a Canção Nova é Jesus. É Ele que está dando um santuário. É Ele que deu um santuário, o lugar onde Ele vai manifestar a glória dEle, a misericórdia, o amor. Não é nós porque senão a gente opa, peraí. Não, é Ele que é sempre o doador. Aí depois eu falei: claro, nós podemos inferiormente dar para Ele um lugar para Ele manifestar a glória, que é o que nós estamos construindo. Mas quem está dando presente para nós é Jesus. É Ele que está dando a glória. É ali onde as pessoas vão se sentir amadas, perdoadas, acolhidas, entendidas. Porque Deus saiu da palavra e partiu para a atitude. E a atitude foi tão profunda que no evangelho de hoje, quando ele chega na sua cidade em Nazaré, e lhe é dado ali na sinagoga, porque todos admiravam: meu Deus, de onde vem a sabedoria desse cara? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não trabalhava lá com as mãos dele na madeira, fazia banco, cadeira, mesa? Ou melhor, na pedra, né? Não era nem madeira. Carpintaria naquela época era na pedra, não era na madeira igual é hoje. Era ele que trabalhava lá. Quantas vezes nós vimos ele buscando água no poço com a mãe dele para ajudar a carregar o balde d'água, o cântaro de água? Nós nunca ouvimos esse menino na escola. Ele não estudou com os escribas, com os doutores, com os fariseus. De onde vem essa sabedoria? Então o povo ia para a sinagoga, e quando foi dado o livro do profeta Isaías, e ele proclamou, o que ele proclama? Nós acabamos de escutar. Ele proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para, aí vem a missão, anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a
aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Veja, ele proclama e fica todo mundo esperando o que ele vai dizer, e ele se senta. Quando fica todo mundo com aquele espanto querendo escutar a palavra dele, ele diz: hoje essa palavra se cumpriu. Ele está dizendo exatamente: eu que sou o amor do Pai encarnado. Vamos ver se vocês já decoraram. Tem 6 anos que eu estou dizendo essa palavra aqui. 6 anos. O que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Tem 6 anos que eu proclamo essa palavra quase toda quinta aqui. João capítulo 3, versículo 16. Não abre a Bíblia não, fala decorado. De fato, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, ele sai da palavra e ele entra na história para mudar definitivamente a história. Ele entra na história da humanidade para mudar definitivamente a história. No entanto, que a história da humanidade, ela é dividida, ela tem um marco antes de Cristo e de... Está vendo como que a entrada dele na história muda tudo? Marca é definido antes de Cristo, depois de Cristo. Porque antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo o amor de Deus tornou-se carne, o amor de Deus recebeu uma face, o amor de Deus recebeu um corpo, o amor de Deus recebeu uma voz, o amor de Deus foi capaz de caminhar exatamente cumprindo a missão. E por que quando nós estamos orando, como nós oramos aqui, nós estamos na presença dele, acontecem milagres, libertações, curas. Eu estou aqui com testemunho, vamos lá. Meu nome é Nelson Rosendo Vieira, e eu participo das missas na Canção Nova há 1 ano e meio, e da obra desde o começo. Exatamente há um mês atrás foi diagnosticado hepatite C em mim. Foram feitos 7 exames, acho que é 7 o número aqui, 2 ou 2, em laboratórios diferentes, que constataram uma doença. Porém eu acreditava na cura, e ontem, durante a missa do clube da evangelização, o Senhor Jesus me curou, e o Padre Roger proclamou a minha cura. Eu tomei posse da graça, e hoje, dia 10/1, antes da missa, aqui de Lorena, eu fui ao médico para ele abrir o 3º exame. Ele tinha feito 2 que comprovaram que ele estava com hepatite C. Eu levei ao médico o 3º exame, que foi constatada a minha cura. O médico não sabe explicar, mas eu sei, quem me curou foi Jesus. Onde está o Nelson para dar glória a Deus? Vamos aplaudir a vitória na vida do seu pai. Louvado seja Deus, seu Nelson, sua fé. Você está entendendo? Ele veio para curar os doentes. Ele entra na história. O amor se encarna. O amor caminha no meio de nós. O amor derruba pessoas aqui. De vez em quando eu vou em umas lojas, tem gente que fala assim: eu tenho medo da sua missa, padre, eu nem vou lá porque eu tenho medo de cair. Eu falei: mas meu Deus, eu não derrubo ninguém não, é Jesus. O cair se chama repouso no Espírito, é um agrado. Você não tinha que ter medo, é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Tem gente que tem medo de cair, fica sentada, né, pai? Se cair, já cai da cadeira. O que é quando você vê alguém que cai, parece que desmaiou? Eu acho engraçado quando a gente está numa assembleia que o povo não conhece isso e começa a ter desespero e chama médico e chama... Calma, Jesus. Eu estava lá nos Estados Unidos pregando lá em Hyannis, em Massachusetts, no estado de Massachusetts,
E aí, uma mulher caiu no banheiro depois de uma oração poderosa que foi feita, um negócio espetacular, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, e eu estava almoçando e chegaram carregando a mulher lá. Meu Deus, está passando mal. Aí a mulher, eu falei, é o Espírito Santo, fica calma, deixa ele trabalhar, deixa o homem trabalhar, gente. Aí o cara falou, porque lá nos Estados Unidos, para você chamar a ambulância, você paga $800. E aí o rapaz que levou falou, eu acho que ela está fingindo, então eu vou ameaçar chamar a ambulância, porque ela vai ter que pagar $800. E falou assim, eu vou chamar a ambulância. E a mulher, eu falei, calma, é o Espírito Santo. E aí ela foi acalmando, sentou e começou a chorar. Padre, há 23 anos eu esperava a resposta na igreja evangélica, porque eu era evangélica. E eu fiquei sabendo que ia ter esse encontro aqui. E eu saí lá de New Jersey, andei 6 horas de carro para chegar aqui nesse encontro. E nessa oração, Jesus respondeu o que eu estava esperando há 23 anos. Eu arrepio só de lembrar. Há 23 anos eu esperava uma resposta. Esse Jesus que se encarnou, esse Jesus que saiu da palavra, que não disse simplesmente eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, mas ele veio, ele faz milagres. O que nós cantamos? Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor. Não foi isso? O vencedor, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Ele está aqui, ele está no meio de nós. Ele deixou simplesmente dizer que ama e veio mostrar o que é o amor. Ele dar a vida, morrer, se entregar, ter a coragem de chegar até a cruz, de não negar a missão que ele recebeu, de enfrentar os poderosos desse mundo na humildade, na simplicidade. Ele chega diante do rei, então tu és o rei dos judeus? Tu dizes. Então você tem autoridade? Você tem, mas se não fosse dado por Deus, você não tinha. Toda a autoridade me foi dada pelo Pai, vai dizer Jesus. E nós precisamos crer nesse Jesus. Nós precisamos assumir esse Deus na nossa vida. Nós precisamos acreditar que Ele nos dá vitória. Nós precisamos acreditar que Ele vive no meio de nós. Nós precisamos acreditar que Ele caminha conosco. Coloca a música aí na tela. Nós precisamos. Olha o que nós cantamos. Não sei se você prestou atenção na letra. Eu quero agradecer o Ministério de Música. Ontem à noite eu estava falando com a Flávia no Face. Eu falei, Flávia, desculpa, mas eu queria que cantasse uma música amanhã na minha. Amanhã era que horas, Flávia? 5 da tarde, não era de noite ainda não. Eu falei, a música tal, será que dá para vocês ensaiar? Padre, se o senhor cantar, a gente vai. Mas cantaram tão bem, está igual no CD. Não voltou o bracinho. Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações e declaramos tu és Senhor. Veja. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador e declaramos tu és Senhor. O vencedor, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Ele vive em nós. Para quem está do seu lado, Ele vive em nós. O amor, Jesus, o amor do Pai. Gente, o Pai mandou um recado para a humanidade. Todas as vezes que você olhar para a cruz, você precisa olhar para a cruz não com peninho de Jesus, coitadinho.
mas olhar para a cruz com um olhar. O Pai mandou um recado para a humanidade. Ele saiu da palavra, ele entrou no concreto da vida do homem, da vida da humanidade. Ele morreu por nós para nos